A Dança do Dragão e do Grifão. Parte V. O berço do dragão. Amanhã nasceu cor de sangue sobre as terras da tempestade. A tempestade erguia-se diante do exército Targaryen como um punho fechado de pedra cinzenta, suas torres arranhando o céu nublado. A fortaleza dos Durranos, que resistira a inúmeros cercos ao longo dos milênios, agora abrigava uma guarnição mista de lealistas Lannister e remanescentes das casas das terras da tempestade que ainda se apegavam à esperança de que os leões venceriam. 3.000 homens, segundo os batedores. Não muitos, mas bem posicionados atrás de muralhas que nunca haviam sido violadas. Durran, o primeiro, construiu esta fortaleza com a ajuda dos deuses, comentou Barristan Selmy, observando as defesas através de sua luneta. Diz a lenda que os deuses do mar e do vento a atacaram 6 vezes, e 6 vezes ela resistiu. Não estou preocupado com deuses, respondeu Aegon, seus olhos violeta fixos no objetivo. Estou preocupado com aqueles portões. Jon Connington aproximou-se, o rosto marcado pela tensão. Os portões são de carvalho negro reforçado com ferro, Vossa Graça. Arietes convencionais não funcionarão. Escadas de cerco serão recebidas com óleo fervente. E há balistas nas torres, grandes o suficiente para... Ele hesitou. Para atingir dragões, completou Daenerys. Eu sei. Vi os relatórios. A decisão já havia sido tomada na noite anterior, num conselho de guerra tenso e prolongado. Não podemos arriscar os dragões, argumentara a Strickland, sua voz carregada de cautela. Se perdermos perdemos nossa maior vantagem. Se não usarmos os dragões, retrucara Aegon, perderemos homens. Centenas. Talvez milhares. E tempo. Tempo que não temos. Barristan Selmy, o velho cavaleiro cuja experiência abrangia mais batalhas do que qualquer outro presente, inclinara a cabeça. Vossa Graça fala com sabedoria. Mas Strickland também tem razão. Os dragões são preciosos demais para serem desperdiçados. Há um meio termo. Qual? Perguntara Daenerys. Usem-nos como força de choque, não como armas de cerco prolongado. Ataquem as balistas primeiro. Depois, concentrem fogo nos portões. Mas não permaneçam no alcance deles mais tempo que o necessário. Fora isso que decidiram. E agora, sob o sol pálido da manhã, Aegon e Daenerys preparavam-se para voar. O voo regal agitava-se, sentindo a excitação do cavaleiro. Suas escamas brancas brilhavam como neve sob a luz, os chifres cor-de-rosa eriçados, a cauda golpeando o chão com impaciência. Aegon montou com a facilidade de quem praticara centenas de vezes. A sela especial, desenhada por artesãos de Pentos ao longo de 2 anos, ajustava-se perfeitamente ao dorso do dragão. As correias de couro de dragão, sim, usavam couro dos próprios animais, retirado de escamas velhas que eles mesmos descartavam, seguravam-no firme. Você está pronto? Perguntou Daenerys, já montada em Aerion. O dragão verde, maior e mais imponente, tinha olhos dourados que observavam a tempestade como uma inteligência assustadora. Se Daenerys era a mãe dos dragões, Aerion era seu primogênito, o mais ligado a ela, o mais protetor. Nasci pronto, respondeu Aegon, um sorriso tenso nos lábios. Você? Nasci para isso. Ele estendeu a mão, e ela a segurou por um momento. 2 Targaryen, 2 cavaleiros de dragão, 2 corações batendo no mesmo ritmo. Que os deuses nos protejam, murmurou Daenerys. Os deuses ou o fogo, respondeu Aegon. Tanto faz. E então eles voaram. Rhaegal subiu como uma flecha branca, suas asas imensas cortando o ar com poderosa graça. Aegon sentiu o vento açoitar seu rosto, viu o mundo encolher abaixo, o exército reduzido formigas, as tendas a pontos coloridos, a costa a uma linha tênue entre o verde e o azul. Aerion acompanhava ao lado, um pouco abaixo, sua massa verde bloqueando o sol por instantes. Daenerys estava ereta na cela, seus cabelos prateados dançando como chamas vivas. A tempestade crescia diante deles. As balistas nas torres começaram a se mover, enormes bestas de cerco operadas por equipes treinadas.
Aegon viu uma delas apontar em sua direção, viu o brilho metálico da ponta da lança. Agora! Gritou, embora soubesse que Rhaegal não precisava de comando verbal. O dragão branco mergulhou. O mundo tornou-se um borrão de velocidade e vento. Aegon apertou as pernas contra o dorso escamoso, segurou firme nas correias, sentiu o estômago subir à garganta. Abaixo, o chão corria para encontrá-los. A balista disparou. A lança passou tão perto que Aegon sentiu o deslocamento de ar, ouviu o zumbido mortal. Rhaegal não desviou, continuou o mergulho, focado no objetivo. Fogo já se acumulava em suas mandíbulas, um brilho laranja que crescia, o jato de chama atingiu a torre quando estavam quase colidindo com ela. A balista explodiu em fragmentos incandescentes. Os operários gritaram, transformados em tochas humanas por um instante antes de silenciarem para sempre. Rhaegal abriu as asas no último momento, desviou da torre por metros, e subiu novamente, deixando um rastro de calor e destruição. Aegon olhou para o lado. Aerion atacava outra torre, sua chama verde tão brilhante que doía os olhos. Daenerys, pequena nas costas da besta, parecia um ponto de prata contra o verde. Uma terceira torre. Uma quarta. Os dragões dançavam no céu, esquivos e mortais, enquanto as balistas falhavam, tentavam novamente. Mas haviam treinado para isso, pensou Aegon com um ímpeto de orgulho. Os artilheiros de Ponta Tempestade conheciam dragões das histórias, não da realidade. Achavam que seriam alvos lentos, previsíveis. Não esperavam a velocidade, a agilidade, a inteligência das bestas. Quando a última balista foi silenciada, Aegon conduziu Rhaegal em direção ao portão principal. O portão de Ponta Tempestade era uma obra-prima da engenharia defensiva. 3 metros de carvalho negro, reforçado por barras de ferro tão grossas quanto o braço de um homem. Atrás dele, uma segunda porta, e atrás desta, uma grade de ferro que podia ser baixada em momentos de perigo. Ninguém jamais abrirá aquele portão à força. Vamos ver, murmurou Aegon. Rhaegal entendeu. Pairou diante do portão, suas asas batendo lentamente para mantê-lo no ar, e então soltou todo o fogo que tinha. A chama branco-dourada atingiu a madeira como um beijo de Deus. O carvalho negro, tratado com óleos e resinas para resistir ao fogo comum, gemeu, estalou, começou a brilhar em tons de laranja e vermelho. O ferro derreteu como cera, escorrendo em gotas incandescentes. Aerion juntou-se ao ataque, sua chama verde encontrando a de Rhaegal num abraço de destruição. A temperatura no pátio interno deve ter se tornado insuportável, pensou Aegon. Os defensores atrás do portão deviam estar cozinhando em suas armaduras. Quando os dragões finalmente recuaram, ofegantes, o portão não era mais um portão. Era um buraco fumegante na muralha, com bordas de madeira carbonizada e ferro retorcido. Agora! Gritou Aegon, embora ninguém pudesse ouvi-lo lá de cima. Mas o exército viu. Os Imaculados, posicionados na vanguarda, avançaram como uma onda de aço. Verme Cinzento liderava pessoalmente, sua espada curta brilhando. A batalha pelo portão foi rápida e brutal. Os defensores, desmoralizados pelo ataque dos dragões, lutaram, mas lutaram sem esperança. Os Imaculados, criados para a batalha, não conheciam medo, não conheciam hesitação. Cada golpe era preciso, cada movimento era calculado. Em uma hora, o pátio externo era deles. A resistência, mas Ponta Tempestade era grande, e seus defensores não eram covardes. O comandante da guarnição, um homem chamado Sorgile, da casa Dondarron, reuniu seus homens na torre de menagem. Eram 700 ainda, os melhores, os mais determinados. Eles têm dragões, gritou ele, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Não podemos vencer no campo aberto. Mas aqui, nestas paredes, podemos resistir. Podemos fazer com que paguem caro por cada metro. Os homens responderam com gritos de guerra. Alguns, certamente, pensavam na rendição, mas a maioria estava determinada a lutar. Eram das terras da tempestade, afinal. A teimosia corria em seu sangue.
O cerco à torre de homenagem durou 3 dias. Aegon ordenara que os dragões não fossem usados novamente. A torre era o coração da fortaleza, mas também abrigava mulheres e crianças, famílias dos defensores, que se refugiaram ali quando o ataque começou. Não queimaremos inocentes, dissera Daenerys, e sua palavra foi final. Então foi guerra de infantaria. Os Imaculados atacaram as portas da torre enquanto os longas lanças mantinham à distância qualquer tentativa de surtida. Os corvos tormentosos escalaram as paredes laterais, tentando encontrar brechas. A Companhia Dourada, com sua experiência em cercos, construiu arietes e torres improvisadas. No segundo dia, uma surtida dos defensores quase rompeu as linhas. Gilo Reiran e seus longas lanças formaram uma parede de aço que conteve o avanço, mas o gigante levou uma lança no ombro. Nada grave, mas suficiente para deixá-lo fora de combate por algumas horas. No terceiro dia, a fome e a sede começaram a fazer efeito. Os defensores estavam exaustos, suas reservas de água acabando, a esperança minguando. Sor Gilly pediu para parlamentar. Aegon recebeu-o no pátio, cercado por sua guarda real. Barristan Selmy com a capa branca impecável, Sor Rolly Pato do Campo com sua lealdade estampada no rosto simples, e outros 3 cavaleiros nomeados às pressas nos dias anteriores. Suas condições, disse Sor Gilly, os olhos vermelhos de falta de sono, a armadura amassada. Rendição incondicional, respondeu Aegon. Vocês deporão as armas, jurarão lealdade à casa Targaryen, e serão tratados com honra. Os que não quiserem jurar serão escoltados até suas terras e libertados sob palavra de não pegarem armas contra mim novamente. As famílias não serão molestadas. Sor Gilly franziu a testa. E os que lutaram contra o Senhor? Lutaram por seu juramento. Não posso punir um homem por cumprir o que prometeu. Aegon inclinou a cabeça. Mas espero que, no futuro, seus juramentos sejam feitos a mim. O silêncio pairou. Então Sor Gilly ajoelhou-se. Eu, Gilly da casa Dondarron, juro lealdade a Aegon da casa Targaryen, sexto do nome, rei dos Andalos, dos Ruinares e dos primeiros homens. Minha espada é sua. Minha vida é sua. Até o fim dos meus dias. Aegon estendeu a mão e ajudou-o a levantar-se. Levante-se, Sor Gilly. Você e seus homens terão comida, água e atendimento médico. E amanhã, começarão a reconstruir o que esta guerra destruiu. A noite da vitória, Ponta Tempestade era deles. Aegon subiu sozinho à torre mais alta quando o sol se pôs. Dali, podia ver o mar revolto que dera nome à fortaleza, as ondas se chocando contra os rochedos centenas de metros abaixo. O vento era forte, gelado, mas ele não se importava. Passos leves anunciaram a chegada de Daenerys. Estava com saudade, disse ela, envolvendo-o por trás. Estava aqui. Sempre estou aqui. Não é o que quero dizer. Ela apoiou o queixo em seu ombro. Este lugar é especial, não é? Foi daqui que Aegon, o Conquistador, partiu. A voz dele era suave, quase reverente. Desta mesma torre, provavelmente. Ou de alguma muito parecida. Ele olhou para o mar, viu o horizonte, e decidiu que o mundo seria dele. Nós não queremos o mundo. Só o que é nosso por direito. É o suficiente? Daenerys refletiu. E tudo. 7 reinos. Um trono. Um lar para nossos filhos. Ela sorriu. E cada um desses reinos terá nossa marca. Nossa justiça. Nossa paz. Aegon virou-se, tomou o rosto dela entre as mãos. Você é a razão de tudo isso. Sem você, eu seria apenas um rapaz com uma coroa imaginária. Você me deu exército, dragões, filhos, me deu propósito. Você me deu amor, respondeu ela. Depois de Viserys, depois de tudo, eu achava que amor era uma fraqueza. Você me mostrou que é a maior força de todas. Beijaram-se sob as estrelas, como fizeram na primeira noite, como fariam em todas as noites. O vento uivava, o mar rugia, mas eles não ouviam nada além do coração um do outro.
O conselho em Ponta Tempestade. Na manhã seguinte, Aegon convocou todos os comandantes para a grande sala da torre de homenagem. Ponta Tempestade é nossa, começou ele. O símbolo mais antigo da nossa casa. Mas não podemos nos acomodar. Precisamos consolidar as terras da tempestade antes de avançar. Jon Connington apresentou o relatório. As casas Svan, Dondarrion e Bey-Rose já juraram lealdade. Caron está dividida, metade quer se juntar a nós, metade ainda teme represálias dos Lannister. Selmy, bem, Barristan, sua casa está com vocês. O velho cavaleiro sorriu. Meu sobrinho governa agora. É jovem, mas sensato. Acredito que se juntará a nós quando vir que nossa causa é justa. E os Marteu? Perguntou Daenerys. Minha mãe era Dornesa. Eles deveriam ser nossos aliados naturais. Barristan franziu o senho. Dorne é complicado, vossa graça. A princesa Duran ainda governa, mas sua saúde é frágil. Seu filho, Tristame, é jovem. E há facções que preferem a neutralidade. Enviaremos emissários, decidiu Aegon. Com ofertas de aliança e casamento. Rhaenys é jovem, mas no futuro. Não, interrompeu Daenerys, sua voz firme. Nossos filhos não serão moedas de troca. Quando crescerem, escolherão seus cônjuges. Ou não escolherão. Mas não os usaremos como peças num jogo de alianças. Um silêncio constrangedor pairou. Jon Connington olhou para Aegon, esperando sua reação. Aegon segurou a mão da esposa. Minha rainha falou. E eu concordo. Nenhum dos nossos filhos será forçado a casamentos políticos. Arranjaremos alianças de outras formas. O alívio foi visível no rosto de Daenerys. E também algo mais, orgulho, talvez. Orgulho de ter um marido que a ouvia, que a respeitava, que a via como igual. Viserion e Poleiro do Grifo. Enquanto Ponta Tempestade celebrava, Viserion mantinha-se em Poleiro do Grifo. O dragão negro, o mais feroz dos três, não gostara de ser deixado para trás. Seus rugidos ecoavam pelas colinas ao redor, assustando camponeses e fazendo os cavalos se agitarem nos estábulos. Mas Jon Connington insistira. Era preciso manter uma guarnição forte na primeira conquista, e nada garantia lealdade como um dragão. Ele é teimoso, comentou Sir Rolly, observando Viserion dar rasante sobre o castelo. Não gosta de ficar parado. Dragões não foram feitos para ficar parados, respondeu Jon. Mas ele entende. Sabe que está protegendo algo importante. Viserion, como se ouvisse, soltou um jato de chama para o alto, um aviso, uma declaração, uma promessa. Então pousou no pátio, suas asas negras se fechando lentamente, e fixou seus olhos vermelhos na torre onde as crianças Targaryen dormiam. Rhaenys, Aemon e Viserys estavam ali, sob os cuidados de Missandei e de uma pequena guarda de imaculados selecionados por Verme Cinzento. Ele gosta deles, observou Missandei, da janela. Especialmente do pequeno Viserys. A criança, com apenas 1 ano, acordara com rugido e agora apontava para a janela, balbuciando algo que podia ser dragão em sua língua infantil. É o sangue, respondeu Jon, que também observava. Os dragões sabem. Sentem. E protegerão os pequenos com suas vidas. Naquela noite, Viserion enrolou-se ao redor da torre onde as crianças dormiam, seu corpo escuro formando um anel de escamas e fogo adormecido. Ninguém se aproximaria de Poleiro do Grifo enquanto ele estivesse ali. O próximo passo, o conselho em Ponta Tempestade durou até a madrugada. Quando finalmente terminaram, os planos estavam traçados. Consolidar as terras da tempestade nas próximas semanas, recebendo juramentos de lealdade e estabelecendo governadores leais. Enviar emissários para Dorne e para as terras fluviais. Reforçar as defesas costeiras contra possíveis ataques da frota Lannister, ainda ancorada em Porto Real. Preparar a marcha para o norte, em direção a Campo de Rosas e, eventualmente, Porto Real. Levaremos tempo, advertiu Barristan Selmy. Inverno está terminando, mas a primavera traz suas próprias dificuldades. Estradas enlameadas, rios cheios, suprimentos escassos.
Tempo é o que temos, respondeu Aegon. Os Lannister estão fracos, os Tyrell hesitantes, os Stark distantes. Cada dia que passa, nossa posição se fortalece. Daenerys levantou-se. E cada dia que passa, o povo de Westeros vê que não somos monstros. Que não queimamos inocentes. Que trazemos justiça, não tirania. Ela olhou para cada um dos presentes. Não conquistaremos apenas com fogo e sangue. Conquistaremos com esperança. As palavras ecoaram na sala silenciosa. Jon Connington, o homem que passara 18 anos planejando esta vingança, sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais vingança, pensou. Era reconstrução. Olhou para Aegon e Daenerys, unidos, fortes, e viu neles não apenas os herdeiros de Rhaegar, mas os arquitetos de um novo futuro. Para Westeros, disse ele, erguendo sua taça. Para Westeros, responderam todos. Lá fora, os dragões rugiram, suas vozes ecoando pelas muralhas antigas de Ponta Tempestade. O berço dos Targaryen estava novamente em mãos Targaryen. E o mundo jamais seria o mesmo. Fim da parte V.